Olá, seja muito bem-vinda a esse encontro, onde vamos falar que o maridão não pensa como eu na hora de educar, né? O que fazer? Ai, meu Deus, peraí que tô ajeitando aqui, meu celular tá querendo cair. Meu marido não pensa como eu sobre a educação dos nossos filhos, o que fazer? Será que esse é um dilema que você vive aí na sua casa? Isso tem sido muito comum nos meus atendimentos, também é uma demanda comum entre as minhas alunas, por isso eu decidi trazer esse tema aqui para você que precisa aí encontrar uma forma de mostrar para o marido que a educação que você escolheu tem as suas vantagens. De repente, será que ele acredita que só existem desvantagens? Será que a forma que ele foi educado é tão importante a ponto de ter se tornado uma crença? Ou seja, ele acredita tão verdadeiramente que aquilo para ele é importante, de repente ele acredita que bater é importante, que gritar é importante, que não botar a criança no colo o tempo todo é importante, e você sofre com isso porque não é o que você acredita. Então, se você está vivendo esse dilema, vem comigo que hoje eu vou te ajudar a olhar para isso. Por quê, Adriane? Gente, é o seguinte: se você deseja educar o seu filho de uma forma leve e sem causar traumas emocionais, o primeiro ponto importantíssimo é que pai e mãe precisam passar para a criança a mesma orientação sobre educação. Isso não significa que pai e mãe precisam pensar da mesma forma. Não significam que os dois têm que bater o martelo, um convencer o outro de que algo é melhor ou é pior, mas precisa chegar na criança uma comunicação única. Por quê? Imagina você, um ser que está em desenvolvimento, ouvir da mamãe que não pode jogar as coisas no chão, que não pode, né, gritar com as pessoas, que não pode bater nas pessoas. E aí o amiguinho pega, se envolve num conflito na escola, de repente chega em casa e conta para a mamãe que um amiguinho foi lá e bateu nele. A mamãe fala: Meu filho, o que é que você fez de volta? Aí vem a criança e fala assim: Eu peguei e não fiz nada, eu conversei com o amiguinho. Nessa, o papai escuta e fala assim: Onde já se viu, menino? Se você ficar tolerando tudo que as pessoas fazem com você, você vai se tornar um bundão. Né? Você tem que bater de volta. E aí a mãe olha para aquilo e fala: Que isso? Onde você está com a cabeça? Ensinar violência para a criança? E aí fica aquela confusão. A criança olha para o pai e fala: Mas o papai está dizendo que eu tenho que bater de volta. Aí ele olha para a mãe e a mamãe diz: Não, meu filho, você tem que ser educado, nunca bata de volta. E aí a criança, que é um ser em desenvolvimento, que não tem condições ainda de fazer boas escolhas, de tomar decisões sábias, porque está aprendendo com os pais, fica no meio do caminho e ela se sente, inclusive, responsável pelo conflito que está gerando para esses pais. Portanto, é muito importante que pai e mãe passem a mesma comunicação para a criança. Mas, Adriane, nessa situação, por exemplo, que o pai traz uma visão da educação, a mãe traz outra, os dois discordam, como é que faz para passar uma orientação para a criança? Então, vocês vão sair da frente da criança e vão dizer para ela o seguinte: filho, filha, o papai e a mamãe precisam conversar melhor sobre a melhor estratégia nesse caso. Quando tomarmos a decisão, nós vamos falar para você se é melhor você bater de volta na criança, que não é o melhor, ou se você vai fazer outra coisa. E aí, que é o caminho do meio, né? Que é o caminho do equilíbrio emocional, que é o caminho da preparação emocional. Você então vai, num outro momento, conversar com teu parceiro, seja ele teu marido, teu companheiro, seja ele somente o pai da criança. Você não vai fazer isso na frente da criança, porque se a discussão ficar calorosa e vocês começarem a se agredir verbalmente, nesse momento a situação fica ainda pior, porque a criança, ela ama esses dois seres humanos que estão ali conversando. E quando a criança presencia os pais discutindo a ponto de um agredir o outro verbalmente, essa agressão, mesmo que verbal,
ela destrói a alma da criança e pode sim gerar traumas emocionais. Então, mãe, se você deseja educar de uma forma leve o seu filho sem causar traumas emocionais, você vai precisar aprender a dialogar com o seu parceiro, com o pai da criança. E eu sei que há muitas situações em que isso é inviável e chega a ser impossível, uma vez que muitos maridos possuem uma cultura de educação ainda muito arcaica. Eles entendem como uma educação que, que deve ser seguida é a educação, muitas vezes baseada na violência, muitas vezes baseada no autoritarismo, e muitas de vocês que estão aqui estão buscando o outro lado, educar com amor e respeito, com inteligência emocional. Então, eu vou trazer aqui mais exemplos para você, ok? Quero agradecer aqui os parabéns pelo meu aniversário, que hoje é um dia especial, olha só, a Dani falando, não podíamos comemorar de outra forma, senão com uma live maravilhosa, alguma coisa assim que ela escreveu. Que bom, fico feliz. Na verdade, quem não foi é a Douslu. Eu não sei se é a Dani, não estou reconhecendo esse nome, mas gratidão pelos corações. Vocês são muito carinhosas hoje comigo. E é isso aí. Então vamos lá que as mães estão tensas com essa questão. Então, o que que acontece, gente? O meu marido não pensa como eu, certo? Ok, é preciso respeitar a opinião do outro, entender que a crença do outro tem a ver com o que ele recebeu na infância, tem a ver com a forma como ele foi educado. Então, você discutir com uma pessoa que tem como verdade dentro dela que é desse jeito que se faz, você vai perder seu tempo tentando convencê-la. Qual é a estratégia melhor que você pode ter para convencer ou para mostrar o seu ponto de vista para o teu parceiro? É como a gente educa as crianças. É sempre trazendo a informação, dizendo o seguinte: olha, se o nosso filho bater de volta, ele está aprendendo com essa situação que é batendo que se resolvem as coisas. Então, geralmente, quem fala para a criança bater de volta quando é agredido é alguém que defende dar palmadas, é alguém que defende o uso de castigo, é alguém que defende a punição. Então, se você também pensa assim, aí você vai precisar aprender o outro lado, aprender as consequências que bater numa criança causa, compreender quais são os traumas que a criança carrega quando ela tem uma infância baseada na violência, na punição física, no castigo. Você vai precisar aprender sobre tudo isso para que quando você vá conversar com esse marido, você consiga dizer para ele as consequências das atitudes. E assim mesmo, se mesmo sabendo das consequências, com evidências científicas, com comprovação médica, dizendo que não, quando você bate na criança, o cérebro dela sofre alterações, a criança tem problema, tem impacto no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento cognitivo, e mesmo assim o pai teme, o pai teima, né? Acreditando que precisa aplicar esse tipo de educação, você vai precisar fazer uma escolha, né? Porque como você, mãe, vai conviver com alguém que é tão diferente de você? Ou você vai baixar a cabeça e vai aceitar o lado dele? Então você pode propor outra alternativa. Proponha que ele vá a um profissional, que ele escute de um profissional, né? Uma terapia em casal. Você conversar com um pediatra que é mais humanista, um pediatra que tenha os mesmos valores que você. Então, encaminhe esse parceiro, de repente é uma avó, de repente é a sua mãe, de repente é o seu pai. Tente, convide, né? Faça o convite para a pessoa dela buscar informações, envie artigos para essa pessoa ler. Ela precisa ter informação. Contra fatos não há argumentos. Então, a pessoa que não quer olhar para isso, e se ela tiver ali um problema de crença, muitas vezes ela vai precisar de uma terapia para poder
olhar para a própria infância, entender que o que ela recebeu lá atrás não foi legal. Outro dia, eu tive acesso à história de uma pessoa em que o pai obrigou a criança de 11 anos a tomar toda uma cachaça, fez a criança virar o copo de cachaça, porque a criança estava circulando entre os adultos durante uma socialização. E aí o pai pediu algumas vezes para essa criança se afastar, pediu para essa criança ir para outro lugar, e a criança insistentemente não saía de perto dos adultos porque queria estar ali ao lado do pai. Então o pai virou para ele e falou assim: "Então você quer virar homem, né? Você acha que você já tem o direito de estar aqui e não respeita o meu pedido. Então você vai virar homem hoje." E falou: "Você vai fazer como todos nós." E pegou um copo de cachaça e falou para o menino: "Então agora você vai virar esse copo de cachaça para aprender as consequências de estar nesse local." E a mãe, vendo tudo aquilo, ficou muito chateada. Ela ficou arrasada. Ela não soube lidar com essa situação, porque o homem, o pai, o marido, ele estava obstinado em corrigir aquela criança, punindo ela pelo mau comportamento. E você imagina uma criança, né, tomar uma cachaça, tomar uma cerveja, simplesmente para pagar o preço da teimosia. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque no momento que a gente olha para uma situação dessa e aceita, porque, não dá para discutir com ele, ou porque ele é muito agressivo e ele poderia bater em mim ou bater no meu marido, você precisa buscar ajuda, ajuda profissional. Né? Um homem que não respeita a tua opinião, a tua posição, será que é porque você não está conseguindo impor limites ao que é importante para você? Será que enquanto casal vocês precisam discutir sobre os valores da família? O que é importante para o homem? O que é importante para a mulher? Cada um, o pai recebeu valores da educação, a mãe recebeu valores da educação. Aí vocês casam. E aí desse casal nascem os filhos. Essa família nasce, ela surge com novos valores. Quais são esses valores? Quase nenhum casal discute esses valores antes de casar. Esse casal, ele vai se formando, os filhos vêm, e aí a gente vai vendo o que funciona para cada um. E aí começam os conflitos. Então, é importante você olhar para isso e alinhar a educação, discutir qual é a educação que vocês vão aplicar dentro de casa. Aí, ok, Adriane, eu trouxe para o meu marido, então, informações. De repente, você fez um curso, levou o conhecimento para o teu parceiro e falou assim: olha, eu descobri que bater não educa, eu descobri que gritar não educa, eu descobri que colocar de castigo não educa, eu descobri que não abraçar, que tudo isso que você faz, ou que você defende, ou que você acredita que é bom, não é bom de fato para a criança. E nós estamos gerando traumas para o nosso filho. Então, ou essa criança, ou a gente muda agora, a fim de evitar esses traumas, ou a gente sabe que essa criança, tão logo ali na adolescência, pode vir a apresentar depressão, ansiedade, vários outros transtornos. Agora há pouco eu estava assistindo uma entrevista de uma pediatra que pensa muito como eu, que vou trazer para vocês aqui numa live, e ela estava dizendo a quantidade de crianças no consultório apresentando doenças de adulto. Dores de cabeça, cefaleia, problemas de depressão, crianças com problema de tireoide. Crianças estão antecipando todos esses problemas porque são de origem emocional. Uma vez que em casa não se chega a um consenso do que é bom. Então a mãe vira e fala para a criança: celular somente 30 minutos. Aí deu os 30 minutos, a mãe vai lá e toma o celular da criança. A mãe vira, vai fazer a comida, vai fazer outra coisa, vem o pai, entrega o celular para a criança. Aí a criança já olha para o pai, os dois fazem segredo, tipo assim: "Shh, não conta para a mamãe, é um segredo meu e seu."
Aí a criança pega e fica lá 3 horas, que o pai falou: "Não, deixa que eu cuido". Só que o cuidar desse pai não é o cuidar ali de dar assistência para a criança e brincar. É socar o telefone no menino para ele ficar quieto e não encher o saco do pai. Esse pai está educando o filho? Não. Esse pai está se virando. E aí? Você vai largar para lá, como quem diz: "Esse cara não tem jeito"? Você vai encher o saco desse homem, reclamar, brigar, gritar, xingar, ficar sem falar, ficar de mal, ameaçar sair de casa? Ou você vai sentar com ele e vai desenhar, se assim for preciso, e dizer que ele precisa entender as consequências das atitudes que ele tem? E que aí, caso ele insista com esse comportamento, outras medidas vão ser necessárias. Outras medidas serão tomadas. Aí você pensa assim, quantas, né, clientes que eu atendo que falam: "Adriane, então eu vou separar. Eu vou separar porque eu já cheguei no ponto que não tem o que fazer". Ele não toma atento, né, como dizia minha avó, ele não toma atento, esse homem não corrige, ele não ajuda em nada, ele não cumpre o papel de pai, tampouco o papel, né, de marido, parceiro, ele apenas é o cara que, paga as contas da casa, e aí ainda se acha no direito de não fazer nada mais. E aí é o que eu falo para as minhas alunas e clientes, eu falo assim: "Meninas, quando você conheceu esse homem, provavelmente ele já era assim, ele já pensava assim. Quando ele te conheceu, você também já tinha o seu jeito de ser. E agora vocês 2 têm uma pessoa que nasceu do fruto do amor de vocês, que merece o respeito de vocês. E vocês vão precisar conversar, encontrar um diálogo, porque se vocês separarem, o que que acontece quando separa, gente? O filho vai para a casa do pai e às vezes passa o fim de semana todo com a criança e você não sabe o que se passa na casa desse pai. Você não sabe o que está acontecendo lá, mas com certeza ele vai dar todas as comidas que você proíbe dentro de casa. Ele vai dar o celular para o menino ficar o dia inteiro. Ele vai gritar, bater, botar de castigo, fazer tudo aquilo que você não quer. Então, eu questiono, é a melhor saída? Fala para mim, você que está aí. Qual desses dilemas você está vivendo? Alguém colocou aqui, no caso, eu sou o pai e preciso e quero mudar. É o Nóbrega. No caso, eu sou o pai, preciso e quero mudar. Ótimo! Essa consciência é perfeita. Você já sabe que tem um problema, já sabe que quer mudar. Agora você sabe como fazer isso? Então, por onde começar, Adriane? Eu quero mudar. Ou o meu marido está disposto a mudar. Você pode, como eu disse, começar buscando informações sobre uma educação respeitosa. Você pode buscar informações sobre o desenvolvimento infantil, entendendo, por exemplo, que uma criança com menos de 3 anos ainda não tem condições de obedecer, porque existe um sistema cerebral em que não funciona o controle que inibe a vontade de pegar uma caneta, de pegar um objeto, de pegar as coisas em cima da mesa, de jogar um papel no chão. Então, como é que você briga com uma criança menor de 3 anos dizendo para ela: "Você não entendeu? Eu já falei 10 vezes, cara. Você não entende?". Não, cara, a criança não entende. A criança não está pronta. Então, pai que não busca conhecimento, briga com a criança, ele precisa buscar conhecimento. Onde? Existem hoje diversos profissionais oferecendo cursos online, terapia, enfim, assim, há pediatras que já estão trabalhando nessa linha também, escolas que estão trabalhando nessa linha também. Mas também tem todo o outro lado. Pediatra que não pensa assim, escola que não pensa assim, família que não pensa assim, babá que não pensa assim. Você precisa começar a buscar
se cercar, ter uma rede de apoio de pessoas que pensam como você, que buscam informação como você. Hoje você está numa live onde você está tendo acesso à informação gratuita. Eu estou aqui há uma semana passando conteúdo gratuito, ensinando sobre desenvolvimento infantil. Tudo isso para que você possa educar de uma forma leve e sem causar traumas emocionais. Primeiro ponto. Ah, eu gostei daquela profissional. Eu gosto da forma como ela explica, eu gosto da forma como ela se comunica, meu santo bate com o dela. Então você pode fazer uma terapia com ela, uma consultoria, uma mentoria, comprar o curso. Você pode ler livros. Gente, hoje tem uma porção de livros. Eu estou aqui procurando, acho que os livros de educação infantil estão ali atrás. Deixa eu pegar só uns aqui, ó. Você pode buscar, começar lendo livros. Então, pega aqui, ó. Biologia da crença. Você vai entender tudo o que acontece no cérebro da criança. Oh, tem um livro que está lá no outro quarto, que também é de cérebro da criança, que mostra como que você pode educar utilizando o cérebro direito e o esquerdo da criança. Um livro que ensina o que uma criança de 3, 4 anos é capaz de fazer, de obedecer. Por exemplo, você sabia que uma criança só sabe andar sozinha ao lado dos pais por volta dos 7 anos de idade? Isso tem nesse livro aqui, ó. Oh, meu Deus, cadê os livros? É que hoje eu arrumei. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Ah, eu tô sem. Oh, gente. Os meus livros estão, cada um tá de um lado, porque eu fico mudando o cenário e usando eles. Então eu tô sem os livros aqui. Mas depois vocês podem me mandar, eu vou fazer uma live só falando dos livros. Mas aí você pega, por exemplo, esse aqui, ó, Biografia Humana. Aí você vai entender o que acontece na infância, na nossa infância, que faz com que a gente eduque de uma forma que não é a melhor. Por que a gente não consegue parar de bater? Por que a gente não consegue parar de gritar? Aí você pega aqui, esse outro aqui também, ó. A maternidade e o encontro com a própria sombra, que também fala, inclusive, olha aqui, ó. O papel do pai como separador emocional. Olha só o título dessa parte do livro. O papel do pai como separador emocional. Será que esse pai sabe que por volta dos 2 anos de idade, o papel dele começar a tirar a criança, tirar, né? Pegar a criança da mãe e começar a levar para o mundo. Porque até os 2 anos de idade, a interação mãe e bebê é ali, ó, carne e unha. A partir dali que essa criança começa a ir mais para o pai. O pai tem esse papel de tirar a criança da cama. É o que está escrito aqui nesse livro. Olha lá, ó. A tendência masculina assinala a separação. Por isso, uma mãe não pode produzir sozinha a separação necessária quando é chegada a hora. É preciso do pai. Então, ó, que coisa, né? Eu abri sem querer no livro inteiro que fala sobre a mãe, eu abri exatamente na parte do pai. Então, você quer ajudar o seu parceiro, ele não tem tempo, realmente é um cara que trabalha muito, às vezes você está em casa o dia inteiro, você tem condições, pega os parágrafos assim, ó, e marca as partes que são importantes para ele ler. Você está grávida, você vai ter um parto, você escolheu o parto natural, por exemplo, compra um livro, tem lá a parte do pai, ó. Aqui, ó, tem a parte do parceiro. O que o parceiro pode fazer com essa mulher na hora do parto? O pai, ele tem papéis fundamentais na educação de um filho. Nossa, gente. Diz que a conexão tá ruim. Qualquer coisa vocês vêm para o YouTube, tem bebê aqui. Facebook, Adriane Zimmerer, que nos outros lugares tá, parece que tá ok, tá? Mas você entendeu? Esse cara, muitas vezes, ele não foi educado para ser pai. Talvez ele tenha uma cultura machista mesmo. Ele tem dificuldade de entender qual é o papel dele na família. Pode ser que esse cara teve um pai ausente, ele nem sabe como é ser pai. Então, você pode insistir e brigar com esse marido, dizer para ele que ele não presta, que ele não ajuda em casa, que não é justo e bababá e bababá e babá. Ou você pode perguntar para ele assim:
Você quer mudar? Você acha que eu posso te ajudar com alguma forma, de alguma forma? Se sim, o que você acha que eu posso fazer para te ajudar? E aí você para de ficar acusando, de ficar jogando pedra, de ficar condenando o ser humano, que com certeza tem feridas ali da infância que ele nunca parou para pensar que tem. A Carla disse: tem pediatra que é pior que os pais, sem jeito nenhum com criança. Tem muitos por aí. Tem muitos por aí. Gente, tem hospital que tem os mesmos valores que a gente, tem escolinha que tem os mesmos valores, tem a babá, tem a enfermeira, tem tudo quanto é tipo de profissional, existe na linha que a gente pensa. Então a gente encontra esse cerca de pessoas que pensam como nós. Porque essa luta de tentar convencer o outro é desgastante para os dois lados. Então é o seguinte, olha, cara, isso que você está fazendo não é legal. Isso pode traumatizar o nosso filho. Eu já tô sabendo, eu tô ligada disso. Então, assim, eu sugiro que você mude sua atitude. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu posso te ajudar. Se não, se você acredita que o que eu tenho de informação não é relevante ou não é confiável, então procure um profissional que você confia. Leia um livro, busca você a informação e aí a gente senta para conversar, para debater. Tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo, porque sem diálogo, gente, não dá. Sem diálogo, nenhum relacionamento vai para frente. E o maior prejudicado nessa história toda vai ser a criança, que precisa da mãe, que precisa do pai, mas os dois estão tão preocupados com os próprios conflitos que não olham para aquele serzinho que está ali precisando dos dois, né? Quem está passando por situações parecidas? Olha só, preciso, sou a mãe que trabalho muito, fora de casa sempre. O marido é muito dedicado e a cultura machista é minha. Eu tive o pai ausente. Ah, agora eu entendi. A Carlinha está dizendo, quando ela diz que ela era o pai, é porque ela se coloca nessa dinâmica familiar como pai. Porque ela trabalha muito, então talvez é ela que, não sei se é você que faz se isso é dividido ou se você quem paga as contas da casa, né? Tá sempre fora de casa e quem fica com os teus filhos talvez seja o seu marido, né? Porque você tá falando que seu marido é muito dedicado. E a cultura machista quem tem é você. Então, é a mesma coisa. Você vai precisar buscar essas informações, ler livros, começar a entrar nesse mundo para buscar conhecimento. É a primeira coisa para a gente tomar uma decisão, para a gente fazer melhores escolhas, é buscar informação. E aí, informação tem de tudo. Você tem livros como esse, Crianças Francesas Não Fazem Manha, que tem uma linha completamente diferente disso. Você tá entendendo? Aí você é mãe de primeira viagem, você não tem noção que existe uma linha X, uma linha Y de educação, vai lá e compra esse livro. Acha ótimo. A criança não faz birra porque não sei o que, não sei o que lá. Aí você pega um livro desse para ler e fala assim, e agora, quem que tá certo, quem que tá errado? Muitas vezes você vai precisar de ir mais a fundo, de buscar outros autores, outros terapeutas, outros cursos, até encontrar aquilo que faz mais sentido para você, né? Então, gente, é por aí que você pode começar. Quando é melhor começar a conversa com o marido? Quando a relação estiver melhor? Não, tem que conversar agora. A criança está aí sofrendo as consequências dessa disparidade de informações. Então, vocês precisam conversar agora e dizer para ele: você está preparado para as consequências? E ainda mais, você pode ir além. Você pode, por exemplo, num livro como esse, que traz aqui os sintomas emocionais que a criança apresenta quando ela está passando por um desafio como esse de dos pais
Os pais, por exemplo, uma mãe que não se sente amparada por um pai, por um marido, uma mãe que se sente sozinha na maternidade, uma mãe que tem dificuldade de educar o filho porque sente que não tem apoio do marido, ela apresenta muitas questões internas emocionais que são manifestadas pela criança. Nesse capítulo aqui, ela fala as doenças infantis como manifestação da realidade. A rinite, a realidade emocional da mãe. Então, aqui quer dizer o seguinte, ó, asma. Uma criança que apresenta asma tem a ver com uma questão emocional da mãe. Às vezes, é muito comum a criança apresentar asma até os 6 meses, até os 2 anos de vida. E depois essa asma desaparecer da criança. Por que a asma desaparece da criança? Porque a mãe trabalhou alguma questão emocional que está ligada a esse problema. Então, tem vários problemas digestivos que a criança apresenta e que está ligado à manifestação emocional da mãe. Gente, eu tô indo por um lado porque vocês precisam de argumentos, né? Então, assim, a Carlinha tá dizendo, inclusive ele passou na escola militar, sem eu perguntar se meu filho queria fazer a prova. Meu filho passou e eu matriculei ele na escola. Agora vejo que nem perguntei se ele queria fazer isso. Quando a gente delega a educação para um dos membros da família, ou seja, isso aconteceu comigo, tá, gente? Antes de eu iniciar o meu processo de desenvolvimento pessoal, antes de eu me tornar terapeuta, antes de eu me tornar especialista em inteligência emocional, quando meu filho nasceu, ele era pequeno, eu não sabia como educar e eu era muito insegura. Eu era realmente uma pessoa muito insegura. Então eu acreditava que as melhores escolhas eram as escolhas que meu marido fazia. Então ele escolhia a escola, ele escolhia o hospital que a criança ia, ele escolhia o pediatra, ele escolhia. Simplesmente porque eu tinha medo de escolher e errar. Então, tudo isso me levou a ter muitos problemas de relacionamento com meu filho, porque o meu marido estava fazendo o que ele achava melhor, ambos sem conhecimento, nem eu, nem ele. Então, um dos dois deu o primeiro passo, no caso fui eu, e hoje, de tanto estudar, né, de tantas formações que eu fiz, eu me tornei uma profissional que hoje ajuda outras mães a educar de uma forma leve o seu filho e sem causar traumas emocionais. E é isso que eu desejo para você. Então, quem mais que eu conheço que fez, que passou por esse processo? Minhas alunas, clientes de terapia, né, que quando levam o marido pro atendimento do casal, essa é uma forma também. De repente, o seu parceiro, ele quer ouvir uma profissional, mas não quer ir sozinha, vai com ele. Peça a opinião do seu parceiro, pergunta: "O que você acha melhor? Por que você acredita nisso? Você não tem medo das consequências? Eu sei que a sua mãe te ensinou assim, mas a minha me ensinou assado. Qual é o caminho do meio para a nossa família?" A Carla disse: "Meu marido é muito participativo com as crianças, porém não toma decisão de nada. Tudo sou eu." E aí, a gente pode, nesse momento, continuar tomando a decisão de tudo, como meu marido fazia. Ele tomava a decisão de tudo, e quem toma a decisão de tudo está preparado para arcar com as consequências. E quem não toma decisão de nada tem medo de tomar decisão porque é uma pessoa insegura. E a gente pode ajudar dizendo o seguinte: olha, dessa vez você vai escolher a escola, dessa vez você vai escolher isso. Só que não é só assim, escolha qualquer coisa. Com base no que você vai escolher? Por que você acredita que essa escola é boa? Que tal você pesquisar e a gente conversa no fim do dia para tomarmos juntos a melhor decisão? Tá fazendo sentido para vocês, gente?
Enquanto um da relação continuar tomando sempre as decisões, o outro nunca vai tomar iniciativa e vai ficar lá. Então, aqui em casa houve essa inversão, que na hora que eu comecei a estudar e a dizer eu agora tomo as decisões, eu não tomo sozinha. Apesar de ter muito conhecimento sobre o assunto, eu não posso tomar decisões sozinha. Claro, algumas coisas sim, mas tem coisas que evidente que não, né? Aí a Carla tá perguntando, mas e quando a outra pessoa está interferindo? Eu não entendi. Então, mas aí não é deixar a pessoa tomar decisão. Sempre a outra está interferindo. Eu não entendi qual que é a sua dúvida, Carla. Coloca para mim que eu consigo te ajudar. Gente, é isso. O que eu posso dizer para vocês? Existem muitas pesquisas científicas que comprovam que a criança que recebe orientação diferente dos pais sofrem consequências tão tão graves, quanto uma criança que sofre de depressão, que pode vir inclusive a buscar o suicídio na adolescência. Para vocês terem noção do quão grave é ter um pai e uma mãe que trazem conceitos completamente diferentes sobre educar. Então, é mais do que na hora necessário que os casais, os pais, sentem para tomar decisões, alinhar a expectativa de qual vai ser a linha que nós vamos seguir aqui em casa. Quando eu falei para o meu marido, desde o início, que eu queria o parto natural humanizado, ele nunca ouviu falar nisso. Ele conhecia somente o parto por cesárea. Quando ele falou: o que, que é isso? Por que você decidiu isso? Falei, porque eu pesquisei, eu vi que era a melhor escolha para o meu filho, eu estou certa da minha decisão e eu vou precisar do seu apoio, porque nesse tipo de parto, o pai trabalha. O pai tá junto com a mulher o tempo todo. E aí ele falou assim: tá bom, o que, que eu preciso fazer? Eu falei: você precisa comparecer a todas as reuniões com a doula, você precisa entender quais são os exercícios que você vai fazer em mim durante o trabalho de parto. Você vai garantir que todos os meus direitos sejam respeitados durante o parto. Então, esse é o seu papel. E foi incrível, porque a doula que nos atendeu, ela falou assim: gente, eu nunca vi um cara tão aplicado, né? Meu marido levou um tablet e começou a anotar tudo, né? Então, meu papel é não deixar fazerem isso com a minha esposa, é defender o ponto de vista da minha esposa, porque ela vai estar incapacitada naquele momento. E ele foi anotando: fazer isso, outro. Aí, beleza, o filho nasceu e acabou? Não, gente, continua. Agora é o seguinte, né? Quando a criança chegar aqui em casa, gritar com um e com o outro, como é que nós vamos fazer? Se eu falar para ele não faz, você fala faz, ele vai escolher quem? A criança não pode, ela não tem condições, maturidade neurológica para escolher o que é melhor para ela. Ela vai dar opinião, ela precisa ser ouvida, ela precisa ter o sentimento validado. Mas os pais é que vão dar a orientação. Uma criança que cresce escolhendo como agir, como reagir, é uma criança que está sendo negligenciada. Então, nós precisamos estar ali para ouvir a criança, para validar o que ela sente, mas as decisões de adulto são de adulto. Gente, fez sentido para vocês? Quem está aí me ouvindo, coloca aí. O que que mais te surpreendeu? O que que você aprendeu? O que que você vai levar dessa live para sua casa? Se você ainda tem alguma dúvida, a hora é agora. Coloca aí. Qual é a dúvida que você tem em relação ao seu marido não pensar como você na hora de educar? Você tem algum desafio ainda que você acha que eu não trouxe a solução nessa live? O que que você acha que falta para você conseguir resolver esse conflito na sua casa? Tamanha a seriedade desse assunto, tá, minha gente? Tamanha a seriedade desse assunto. A gente precisa encontrar uma solução e resolver isso, porque a criança sofre demais, tá? A criança sofre demais.
O quanto que vale continuar? O quanto que vale você continuar agindo desse jeito na sua casa, permitindo que o outro ou não faça nada, ou você assumindo tudo, todas as escolhas da educação do seu filho, e assumindo os riscos e educando praticamente sozinha? O quanto vale você começar a trazer o marido para jogo, a trazer ele para a dinâmica familiar, ampliar a consciência? Porque assim, gente, uma coisa é fato, a gente não pode mudar o outro. É impossível você mudar o outro. O outro ele muda a partir da nossa mudança. Aqui em casa aconteceu muito assim. No início, meu marido não aceitava. Ele não aceitava muitas das questões que eu trazia. E ele começou a mudar a partir do momento que ele viu a minha mudança. Então, se eu dizia para o meu marido, não grita, mas eu gritava com meu filho, ele falava assim, cara, pode falar o que você quiser, mas se você não segue o que você está falando, não tem como. Então, aquilo que você defende como certo, você precisa ser o exemplo. Porque se você não é, não há quem vá mudar de ideia. Então, não vá com a expectativa de que você vai conseguir mudar o seu marido. Mas começa a propor, começa a conversar, começa a trazer o diálogo, sem acusações, sem. Você não é melhor do que todo mundo. Eu não sou melhor do que meu marido. Eu tenho certeza, não é isso a discussão. Nós não somos perfeitos, nós somos seres imperfeitos. E a gente precisa olhar para esse parceiro e entender que também há uma imperfeição nele, que há uma dificuldade nele. E que muitas vezes a mulher toma a iniciativa de buscar conhecimento, de buscar uma nova forma de educar, mas que sozinha ela não consegue. E aí, eu tenho certeza que você começando a mudar, você aplicando no dia a dia o conhecimento que você está buscando, você mudando a sua dinâmica com seu filho, o teu parceiro vai começar a observar. E você vai sinalizar, tá vendo por que que deu certo isso? Porque eu apliquei isso, isso e isso. Porque eu agi dessa forma. Eu não precisei colocar de castigo para que ele me ouvisse. Você viu como ele me obedeceu? Você viu como ele está carinhoso comigo? Ele está carinhoso comigo, nosso filho, porque eu tenho agido assim com ele, porque eu tenho aplicado a disciplina positiva, porque eu tenho feito, eu fiz um curso de inteligência emocional e eu estou conseguindo agora controlar a minha raiva. Então, outro dia meu marido falou assim: tá, tudo bem, eu sei que eu não posso gritar com ele, eu não posso falar isso com ele, mas eu não tenho paciência, como é que eu faço para ter paciência? Eu falei assim: você sabe que eu passei por isso, né? O que que você me viu fazendo para ter mais paciência? Eu medito, eu faço yoga, eu faço atividade física, eu respiro, eu mudo de ambiente. Olha aí, são 5 estratégias. Você fala para ele, você pode começar a fazer essas 5. Você escolhe uma delas, dá o seu exemplo e o maridão vai fazendo atrás. Isso para quem quer mudar, né? Agora, Adriane, ele não vai mudar, já tentei de tudo. Definitivamente, aqui em casa, eu tô sozinha. A decisão é tua. Como você vai continuar, né? A gente não precisa estar na situação que a gente tá, porque muitas mulheres também, agora falando até do outro lado, né? Se não existe mais amor, se não existe mais respeito na relação, se vocês pensam completamente diferentes, se vocês se atacam, se humilham, quando vocês vão dialogar e a criança presencia tudo isso, isso é muito pior do que separar e a criança não presenciar mais esses ataques, essa destruição das pessoas que elas mais amam na vida. Porque um destrói o outro na discussão. Um destrói o outro. E a criança não aprende nada com isso. Ela só passa a se sentir culpada por esses conflitos. E isso futuramente leva à depressão e até ao suicídio. É isso, gente. Queria passar essas informações para vocês e dizer que amanhã, às 12h12, tem live, tá? No sábado, nós vamos falar o seguinte: pode ser que seu marido pense assim, ó. Eu não tenho trauma nenhum
Por que que meu filho iria ter? Se seu marido pensa assim, ou até mesmo se você pensa assim, vem para a live desse sábado às 12h12, horário de Brasília, que eu vou trazer para você uma visão diferente sobre isso, te ajudar a lidar com essa crença, porque é uma crença. E se você quer se aprofundar ainda mais em exemplos práticos, vem aí a Semana das Mães Águias, começa dia 7 de fevereiro, é gratuito, é online, é só você se inscrever e o link tá aí na minha bio ou aqui na postagem do Face e do YouTube. Combinado? Minhas lindas, gratidão pela presença de hoje. Compartilhe esse conteúdo com uma mãe, com um pai, com alguém que precisa saber, ter conhecimento para tomar melhores decisões. Posso contar com você? Vamos levar essa missão adiante? Você me ajuda? Então vamos juntas. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.